sejam bem-vindos a mais uma videoaula do curso Tecnologias Educacionais para Ensinar e Aprender. Meu nome é Jackson Henrique, professor Jackson. Sejam bem-vindos a mais uma aula da nossa disciplina de Informática Básica 1. Espero que vocês aproveitem o conteúdo dessa aula, façam as atividades práticas, prestem atenção e bons estudos para vocês. Abraço! Fala galera, muito boa tarde, né? Estou aqui numa tarde, mas muito bom dia, muito boa noite para vocês. Sejam bem-vindos a mais uma videoaula. Essa é a videoaula 2 da nossa aula 6, né? Do nosso curso de Agente de Inclusão Digital, disciplina 1. Nessa videoaula nós iremos falar sobre compartilhamento e gestão de arquivos, tá? No Windows, tá bom? A gente vai falar um pouquinho sobre compartilhamentos entre usuários dentro do sistema operacional Windows. Vou falar um pouquinho sobre gestão e organização de arquivos, que é algo extremamente importante, tá bom? Essa é a segunda videoaula. Na primeira nós falamos sobre redes de computadores, um assunto muito legal, e essa é uma complementação daquela videoaula, ok? Então, vamos lá, vamos aqui para uma... Vamos aqui deixar essa apresentaçãozinha, tudo bem? Vamos aqui, eu criei uma pasta aqui na minha área de trabalho, chamada aula 6, e primeiro vamos falar sobre compartilhamento de arquivos, ok? Muito bem, no Windows é possível nós compartilharmos arquivos entre usuários, tá? Como vocês devem ter aprendido naquela apostila do Windows, o Windows, né, desde as suas primeiras versões, o Windows trabalha com diversos usuários, tá bom? Então, aqui nesse meu computador, eu tenho o usuário padrão, que é o usuário Jackson Henrique, né? É o usuário administrador desse computador, e eu tenho também um usuário chamado Novos Caminhos, tá? Esse usuário Novos Caminhos, ele é um usuário que eu criei, um usuário local, que eu criei aqui para essa videoaula. Se eu vier aqui escrever, se eu vier aqui escrever uso, já vai aparecer a opção aqui, ó, editar, adicionar, editar ou remover outros usuários. Quero mostrar uma coisinha legal para vocês. Aqui está o usuário que eu criei, tá bom? O usuário Novos Caminhos. Para você adicionar um outro usuário, o Windows ele trabalha com vários usuários, então esse é um assunto que eu gosto muito de tratar, né, em cursos de informática básica, porque normalmente uma casa de uma família ela tem várias pessoas, né? Normalmente no mínimo duas, e às vezes tem um computador só, tá? Então você pode e deve criar múltiplos usuários para cada pessoa da sua casa. Então você pode criar um usuário, né? Suponhamos que você pode criar um usuário para o seu cônjuge, pode criar um usuário para sua filha e um usuário para o seu filho, né? Ou para sua mãe, etc. Então é importante a gente trabalhar com isso. Os usuários no Windows eles têm dois tipos. Nós temos os usuários do tipo administrador. O usuário do tipo administrador tem permissão para tudo. Ou seja, ele pode acessar qualquer arquivo, e ele também pode, desculpa, deu uma travadinha aqui na hora que eu abri. Ele pode acessar qualquer arquivo, né? Ele pode instalar qualquer programa. E nós temos usuários do tipo normal, tá? Esse usuário do tipo normal, que é o nós chamamos ele de usuário padrão. Esse usuário padrão, ele não tem acesso a todos os arquivos do computador e ele não pode instalar qualquer coisa e também não pode trabalhar com compartilhamento de alguns tipos de arquivos, tá bom? Ele não consegue editar algumas permissões dentro do Windows. Então, o usuário, normalmente, se você for o pai ou a mãe, você vai criar um usuário para o seu filho, eu recomendo que você crie um usuário padrão, não crie um administrador para ele. Tá? Você consegue controlar um pouco mais o que ele pode ou não fazer nesse computador. Muito bem. O usuário de Novos Caminhos que eu criei aqui para mostrar na videoaula é um usuário do tipo conta local, ele é um usuário do tipo usuário padrão, ele não tem opção de administrador. Pois bem, suponhamos então que nessa família vocês têm múltiplos usuários no computador de vocês, só que vocês querem compartilhar alguns arquivos. Por exemplo, suponhamos que você vem aqui e cria uma pasta
né, lá nas suas imagens do seu computador, ou qualquer lugar do seu computador, na verdade não importa, você cria lá uma pasta chamada, por exemplo, imagem das férias de 2019. Então, essa aqui foi a imagem as imagens, né? Você tinha aqui várias fotos, você tinha aqui também, por exemplo, vamos aqui criar um roteiro das férias. E aqui você tem várias outras pastas ou várias outras imagens dentro dessa pasta, ok? A ideia é você ter uma pasta com arquivos dentro, tá bom? Vou dar aqui a visualização dela para vocês verem. Muito bem. Então, suponhamos que entre os vários usuários do seu computador, você quer que essa pasta esteja disponível para todo mundo. Por quê? Porque se você criar essa pasta no seu usuário, os outros usuários que não são administradores, eles não podem acessar essa pasta, ok? Por padrão, até mesmo o administrador, se ele for tentar acessar essa pasta, o Windows vai perguntar para ele, você tem certeza que você quer acessar essa pasta? E vai pedir uma senha, tá? Então, é legal que nós temos que compartilhar essa pasta com os outros usuários para que aí todo mundo tenha acesso a essa pasta e assim essa pasta seja compartilhada entre os usuários. Não é legal que cada usuário copie a pasta e cole lá, porque você vai usar armazenamento do seu disco sem necessidade. Então, a ideia é que você compartilhe uma pasta que tem os mesmos arquivos para vários usuários. Para a gente compartilhar arquivos no Windows, é muito simples, tá? Vamos lá, botão direito em cima da pasta que você quer. Normalmente no Windows nós compartilhamos pastas. Aí dentro da pasta, tudo que está dentro dela será compartilhado também, tá bom? Então nós vamos compartilhar a pasta e não um arquivo, tá? Então, botão direito na pastinha do Windows e nós vamos aqui em propriedades, tá? Muito bem. Então, a gente vai vir aqui em propriedades. Em propriedades, nós temos aqui os dados dessa pasta, né? Aqui as versões dela, vocês já devem ter visto isso aqui lá na apostila. E nós vamos chegar aqui em compartilhamento, tá bom? Então, em compartilhamento, nós viemos aqui e temos aqui já novos caminhos compartilhado, que era um testezinho que eu estava fazendo. Então, eu vou clicar aqui, vou remover ele aqui para a gente ficar no começo. Então, você vai abrir essa pastinha aqui dessa forma, tá? E o único usuário que você vai ter disponível é o usuário administrador do seu computador. Então, para você adicionar usuários que vão ter acesso a essa pasta, você vem aqui na setinha e vai achar o usuário do computador. Então, tem aqui o usuário Jacques Hicks, que sou eu, e o usuário Novos Caminhos, que é esse usuário, né, padrão, conta padrão, não, ele não é administrador, então preciso dar acesso a ele. Então, vou clicar em Novos Caminhos e vou clicar em adicionar. Observe que entrou aqui agora em adicionar, só que nós temos o nível de permissão. Qual é o nível de permissão que esse usuário vai ter? Ele pode apenas ler leitura. A leitura significa que ele vai apenas ver os arquivos. Então, suponhamos que seja um arquivo aquele roteiro, arquivo.doc. Ele vai poder editar, ele vai poder abrir o arquivo e ver o arquivo. Ele não vai poder editar o arquivo. Se for uma imagem, ele pode abrir a imagem e ver a imagem, mas ele não pode editar ou excluir a imagem, tá bom? Agora, se você quer dar a opção para essa pessoa, além de ler o arquivo, que você também grave, que você edite o arquivo, seja um arquivo do Word ou uma imagem, aí você vem aqui na opção leitura/gravação, tá bom? Então, leitura/gravação, clique em compartilhar. Muito bem, passa compartilhada, acesso à rede. Então, significa agora que, né, essa pasta está acessível, né, no usuário, para o usuário Novos Caminhos. Tá bom? Se eu mudar de usuários aqui agora, vai pausar o vídeo, então não tem como eu ficar alternando de usuários para mim gravar essa videoaula, tá bom? Mas eu vou, no usuário Novos Caminhos, eu fui lá agora há pouco, antes de começar essa videoaula, e eu criei um arquivo e compartilhei ele lá. Então eu vou mostrar, através do meu usuário, como eu acessaria essa pasta no usuário Novos Caminhos. Muito bem. Então, para a gente acessar os arquivos de um outro usuário, nós vamos em disco C. Lembrando que o disco C é o nosso disco rígido, é onde está todos os arquivos do nosso Windows. Vamos aqui na pastinha chamada usuários. Essa pastinha usuários tem todos
uso Windows, né? E nós temos aqui, ó, na pastinha usuário, nós temos a pastinha dos dois usuários. No meu aqui eu tenho essa Jack C aqui, que é a minha pasta de usuários, tá bom? Do meu usuário padrão, administrador, Jackson Henrique. E temos essa pasta aqui, Novos Caminhos, que é a pasta do usuário que eu acabei de criar, o padrão, para mostrar para vocês. Então, se eu vir aqui, dar 2 cliques em Novos Caminhos, ele vai abrir todas essas pastinhas aqui, que são as pastas, né, que existem lá no usuário. E essas pastas correspondem a essas que a gente vê aqui, ó, no acesso rápido, no lado esquerdo do nosso Windows. Então, a gente tem a área de trabalho, é equivalente a desktop. No caso aqui, os termos estão em inglês, é padrão, tá bom? Então, a desktop é a área de trabalho, documents é o documentos, downloads é downloads, music é músicas, tá bom? Então, segue essa sequência, tá? Se eu vim aqui dar 2 cliques em vídeo, olha o que acontece. No momento, você não tem permissão para acessar essa pasta, tá? Clique em continuar para obter acesso permanente. Como o meu usuário Jackson Henrique, que é esse que eu estou logado, ele é administrador do computador, ele pode acessar tudo. Aí ele vai dar essa opção aqui de continuar, né? Tá vendo esse símbolo, esse escudozinho? Quando o continuar tiver esse escudo, significa que quando eu clicar em continuar, só posso continuar se eu for administrador. Sacaram a ideia? Agora, se eu estivesse logado no usuário Novos Caminhos, que não é administrador, e eu estivesse acessando os dados, certo? Aqui do usuário do Jackson Henrique, que é administrador, não apareceria aquela opçãozinha, não iria aparecer essa opção de continuar com o escudinho, tá? Ele só ia avisar, você não tem permissão para essa pasta e ponto. A pessoa não acessa de nenhuma maneira, tá? Muito bem. E aqui demonstrando, eu criei uma pasta lá na imagens do novos caminhos, que é o usuário padrão que eu criei. Então, Pictures. Então, se eu vir aqui em Pictures, eu vou acessar, tá vendo? Não deu a mensagem de nada, porque essa pasta Férias 2019, eu criei ela e eu compartilhei do usuário Novos Caminhos, eu compartilhei essa pasta Férias 2019 para o usuário Jackson Henrique. Ok? Então, aqui sim, eu dei permissão para leitura e gravação, então eu posso vir aqui, editar, eu posso vir aqui, salvar ela e o fechar, né? Se eu fechar aqui o Word, agora essa edição que eu fiz fica para todos os usuários, tá bom? Então, é assim que nós compartilhamos arquivos dentro do Windows, e essa entre os usuários do Windows, então eu acho muito importante, sempre gosto muito de trabalhar esses conceitos com os meus alunos, tá bom? Existe uma outra configuração de compartilhamento dos arquivos, que é aqui direto na propriedade do arquivo. Então, lembra que eu ensinei vocês a compartilhar pela pasta. Normalmente, nós compartilhamos a pasta. Mas você pode vir aqui e editar as permissões do arquivo diretamente. Então, olha só, eu vou vir aqui em roteiro, que está lá no usuário Novos Caminhos. Vou clicar com o botão direito, vou vir em propriedades, vou vir agora ele não tem a abinha compartilhamento, mas ele tem a segurança, tá? Na aba segurança, olha só, ele vai mostrar quais são os usuários que têm acesso, ou seja, é o usuário Jackson Henrique, o usuário Novos Caminhos. Existe o grupo de usuários no Windows chamado administradores. Esse desktop aqui, tá vendo? Desktop-4J é o nome do meu computador. Como assim nome do meu computador, professor? É o nome que nós damos ao computador. Então, vou aqui na minha área de trabalho, este computador, propriedades. Então, aqui, em propriedades do meu computador, a gente vê o nome do computador. Então, tá aqui, ó, desktop, tá? Então, esse é o nome do computador. Se esse computador estivesse em rede, tá? Esse computador seria visto como desktop, ok? Você pode mudar isso. Se você estiver aí na sua casa agora e você estiver em uma rede local, como eu expliquei, suponhamos que você agora mude o cenário. Você tem 2 computadores, tá bom? E aí, você quer que os arquivos fiquem compartilhados entre um computador e o outro. Então, você veria aqui, primeiro, nessa página, tá? E viria em alterar configurações e renomear esse computador. Ó. Você vem aqui em renomear e você poderia dar um nome, ó, computador, né? Computador do Jackson, por exemplo.
E aí você clicaria aqui em grupo de trabalho, vai compartilhar com todo mundo, ok. Não pode ter espaço, tinha esquecido, computador, underline Jackson. Pronto. Aí ele vai perguntar se eu tenho certeza que eu quero renomear o arquivo e pronto, meu computador agora teria o nome de computador traço Jackson, tá bom? Não foi, cadê foi? Pronto. Ele vai falar para mim que eu tenho que reiniciar o computador para que essa alteração tenha validade, tá? Não vou reiniciar agora, senão a gente vai atrapalhar a nossa videoaula, tá bom? Vou reiniciar depois, tá? Muito bem. Então, se eu tivesse esse arquivo, esse computador compartilhado, eu viria aqui em... Cadê o meu arquivo aqui? Minha rede, aqui, vim aqui em rede, tá? Na minha rede, no meu arquivo aqui em rede, tá vendo? Eu vou abrir o explorador de arquivos aqui, ó, rede, aqui embaixo, lado esquerdo inferior. Aqui apareceria o computador que está, todos os computadores que estão dentro da minha rede local iriam aparecer aqui. Não vai aparecer porque eu estou na minha casa sozinho, só tenho um computador, tá bom? Mas se o computador apareceria aqui, você acessa o computador da rede da mesma forma que você acessa o usuário local no computador. Então, você clicaria aqui no nome do computador. O nome do computador seria aquele desktop, ou se já tivesse nomeado, como eu acabei de mostrar para vocês. Quando você clicasse no computadorzinho, ia abrir da mesma forma que abre um usuário, abriria dessa forma. E aí você teria acesso aos arquivos que estariam compartilhados com vocês. Entenderam a ideia, pessoal? Então, para vocês compartilharem também um arquivo na rede, tá? É a mesma forma. Você vem aqui em propriedades, compartilhamento, tá? Você vai compartilhar. E quando você clicasse aqui, tá? Você poderia vir e vai aparecer aqui o computadorzinho da rede, tá? Que você quer... Opa, desculpa, cliquei aqui errado. Você vem aqui compartilhar, apareceria os computadores que estão na rede aqui. Se você clicar em todos, ele vai compartilhar com todos os usuários, ou você pode vir aqui em compartilhamento avançado, tá? Compartilhar pasta, permissões, aí você vem aqui, permissões, adicionar. Olha só, deste local, se você vir aqui e clicar locais, em locais está aparecendo só o meu computador da rede local, mas apareceria também os outros computadores dessa rede. Tá? Você clicaria no computador e aí você mandaria compartilhar diretamente com outro computador da rede. Entenderam a ideia? Aí daria OK, né? Depois OK. Aí aqui você selecionaria o usuário, aqui você selecionaria quais são as permissões que ele teria, daria OK, tá? OK e depois fechar. Entenderam? Muito bem. Então, a ideia de compartilhar um arquivo para outro usuário do computador e para compartilhar o arquivo para um outro computador da rede local é a mesma ideia, os mesmos passos que eu acabei de mostrar para vocês. Só não dá para me mostrar aqui agora porque eu não tenho um outro computador. Esse é o lado ruim, às vezes, do IAD, né? A gente não consegue mostrar tudo, tá bom? Mas eu tenho certeza que se vocês derem uma pesquisadinha aí na internet, vocês vão encontrar vídeos de pessoas mostrando como fazer esse compartilhamento de forma muito simples e muito rápida, tá bom? Muito bem, um outro assunto que eu queria abordar com vocês é a organização de arquivos, tá? A organização de arquivos, ela é importante para a gente salvar, a gente não perder documentos dentro do Windows, tá? Então é muito comum você ver pessoas que deixam um monte de arquivos sem nenhuma organização dentro do Downloads, tá? Ou até mesmo vai organizar os arquivos dentro das imagens e não separa esses arquivos de forma adequada e acaba que perde isso depois. Na próxima disciplina desse curso, a gente vai falar bastante sobre compartilhamento em nuvem. Então, você usar uma organização é primordial. Eu vou mostrar uma organização para vocês terem uma ideia, depois a gente vai fazer, eu vou explicar um exemplo bem prático. Então, olha só, isso aqui, esse disco G no meu computador é o meu HD em nuvem, né, o meu drive. Então, aqui, esses arquivos aqui estão aqui desse jeito porque são arquivos que eu acabei de anexar no e-mail que eu enviei agora há pouco. Eu posso até deletar eles aqui. Mas eu vou deixar ele aqui por enquanto. Mas se eu vim aqui nas minhas pastas, eu tenho os arquivos que foram compartilhados comigo, eu tenho aqui os forms,
eu tenho os questionários, eu vou até jogar isso aqui para formas e questionários. Muito bem. Eu tenho aqui o arquivo da Jaqueline, que é minha esposa, eu tenho aqui gravações do Meet, que é uma ferramenta do Google, meus documentos online e arquivos da minha pós-graduação. Primeiro, eu vou mostrar o do IFRO para vocês terem uma ideia da organização. Então, olha só, quando eu abro a minha pasta do Windows, eu tenho a organização dividida das minhas disciplinas, ó, arquivos da minha coordenação de curso, documentos institucionais, tudo sobre o EAD. Então, a gente separa os arquivos por assunto, tá? Se eu voltar aqui em pós-graduações, olha só, aqui eu tenho arquivos do mestrado que eu fiz, da minha pós-graduação em docência, da minha pós-graduação em educação empreendedora. Se eu entro dentro da minha pasta mestrado, eu vou ter aqui, ó, primeiro semestre, segundo semestre, terceiro semestre. Nesses semestres eu vou conseguir, eu abro o primeiro semestre e eu tenho aqui todas as disciplinas que eu fiz nesse semestre: metodologia científica, gestão comercial, relações internacionais, direitos e obrigações. E aí, cada disciplina dessa, eu encontro as aulas 1, a aula 2, a aula 3, a aula 4, o artigo e outros arquivos que eu julgo necessário. Tá vendo? Então, a gente vai fazendo essa organização por assunto e por data ou período, tá bom? Então, é muito importante que a gente faça esse tipo de organização no computador, tá? Fazendo um exemplo aqui mais prático, tá? Deixa eu voltar aqui para a aula 6. Vamos supor que você está participando do curso Novos Caminhos e você vai armazenar, você vai criar uma organização para armazenar todos os documentos desse curso que você está fazendo. Então, a primeira coisa que você faria é o quê? Criar uma pasta chamada Cursos FIC, certo? Você pode também nomear essa cursos FIC por ano. Então, por exemplo, cursos FICs de 2020. Muito bem. É muito importante. Cursos FIC de 2020. Por quê? Porque você pode fazer mais de um curso FIC. Não pode fazer, você pode fazer nesse de agente de inclusão digital e você, durante esse ano, vai fazer outros. Tá? Dentro do curso FIC, aí você vai colocar uma pasta com o nome dos cursos que você fez. Então, vamos criar uma pasta aqui chamada curso, né, agente de inclusão digital. Né? Da onde foi feito esse curso? No IFRO. Dentro da pasta agora do curso, a gente vai criar pastas agora para disciplinas. Então, nós temos aqui disciplina 1, que é informática básica. Aí nós temos a disciplina 2. Disciplina 2, que é a informática básica 2. E aí, por diante, você vai criando o nome das disciplinas que você vai tendo ao longo do curso. Na disciplina 1, né, como é que como é que está organizado essa disciplina até o momento? Está por aulas, não tá? Eu não dividi lá para vocês aula 1, aula 2, aula 3, tá? Então, você vai seguir essa mesma lógica, porque é bem importante. Então, aula 1. O que foi a aula 1? Foi a apresentação. Então, beleza. Na apresentação, aí dentro dessa pasta apresentação, eu vou vir aqui e vou armazenar os arquivos que eu vou baixar do AVA. Tá? Por exemplo, aquele PDF com a apresentação. Eu baixo ele e vou salvar ele aqui. Então, na aula 2. Aula 2. Então, foi o quê? Foi o curso de digitação. Aqui no curso de digitação, eu vou salvar, eu posso vir aqui, criar um arquivo Word e salvar o link do site, a senha que eu criei naquele site. Então, por exemplo, então aqui, login e senha do site do curso. Então, aqui dentro desse arquivo Word, por exemplo, eu venho aqui e vou salvar qual login eu usei, qual senha, qual link, né? E outras informações que eu julgar importante. Tá? Eu posso vir aqui e salvar o material que eu usei, eu posso salvar aqui também o link do vídeo do YouTube, ou eu posso salvar o vídeo do YouTube com uma ferramenta que eu vou ensinar na próxima disciplina, posso salvar o vídeo do YouTube e salvar o vídeo aqui dentro. Tá? Então, esse é um exemplo, pessoal, de organização, de gestão de arquivos dentro do Windows. É extremamente importante a gente gerir os nossos arquivos, né? Para a gente não perder esses arquivos. Então, a partir de uma pasta raiz, né? E vai ficar muito bem claro depois que a gente for trabalhar com computação, com salvar, gerir arquivos em nuvens, a partir de uma pasta padrão, no caso aqui vai ser o meu driver. Do meu driver eu vou criando as várias outras pastas para cada tipo de assunto ou por ano,
né? Você vai fazer, por exemplo, um gerenciamento de gastos familiares. Eu vou mostrar, por exemplo, a minha do gerenciamento de gastos familiares, que é bem legal. Olha só, que eu vou aqui em meus documentos, o meu Drive, meus documentos, eu vou vir aqui em financeiro, aqui está o meu gerenciamento financeiro desde 2012. Então, 2012, 2013, 2014, tá? Todos os anos aqui bonitinho. Se eu venho aqui em 2016, tenho aqui todos os meses. Então, mês de janeiro, esse aqui, cadê? Aqui. Então, mês de janeiro, eu salvei, aqui estão os comprovantes, né? Que eu venho salvando cada mês, olha só. Então, se eu venho em 2020, olha só, janeiro, fevereiro, março, abril, estou aqui em agosto. Essa aqui é a minha planilha de controle financeiro, né? Da minha gestão familiar, tá bom? Então, dentro da minha pasta, eu tenho aqui todos os comprovantes que eu paguei. Então, esse é um exemplo também de organização por mês, por período, né? Por ano ou por meses. É muito legal também esse tipo de organização, ou por dia, tá? Mas é isso, tá bom? Muito bem, galera. Acho que era isso a aula de hoje. Acho que ficou bem explicadinho para vocês. Espero que vocês tenham gostado. Essa organização e gestão de arquivos no Windows é mais dicas, né, e boas práticas, tá bom? Isso não existe regra, você pode salvar os arquivos do jeito que você quiser no seu computador, mas quando você perder esses arquivos, você vai se arrepender amargamente por não ter organizado eles de forma mais clara, né, de fácil acesso, de você achar os arquivos na hora que você precisa, tá bom? E estou aqui um conselho de uma pessoa que organiza, já tem muito tempo seus arquivos e é muito bom você achar os arquivos na pasta que ele tem que estar, na hora que você precisar desses arquivos, quando você precisar desses arquivos. Então, uma boa organização te vai trazer frutos para você colher no futuro, tá bom? Bom, a aula de hoje era isso. Acho que já tá bom. No mais é isso. Obrigado e até a próxima aula.